paz do Senhor, queridos amigos e irmãos que nos acompanham de perto e de longe. Nós estamos aqui em mais um FamaCast Rede Farol. Eu sou o Matheus e hoje nós estaremos falando, como de costume, a respeito da lição da nossa Betel Dominical do quarto trimestre, personagens bíblicos virtuosos e marcantes. E para hoje nós temos a lição de número 4, Raabe, uma escolha de fé que mudou destinos. Aqui comigo, compondo essa ditosa mesa, ele, pastor Cleusmar Júnior. Amém, presente. Conteudista da Rede Farol, conhecido de todos nós. E ele também, presbítero Lucas Gustavo. Joey. Oi? Joey. É ele mesmo. Sou Joey. Conteudista da Rede Farol também, nosso braço direito e esquerdo. E hoje, meus amados, falaremos então de Raabe. Eu confesso que eu gosto dessa personagem. Eu gosto daquilo que ela representa e eu creio que vai ser uma conversa, como sempre, leve, uma conversa entre amigos, para trazer para você que acompanha, que quer se aprofundar nos seus conhecimentos, ou para você que está lecionando na Escola Bíblica Dominical, um pouco mais de luz acerca de alguns fatos, um pouquinho de aplicações, um pouquinho de curiosidades, links que às vezes a gente não consegue pegar somente lendo. A gente quer poder estar explanando um pouquinho mais aqui e eu acredito que vai ser bênção para a sua vida como tem sido para a nossa. Bom, nosso texto de referência está lá em Josué, capítulo 2, e alguns versículos pinçados, não é o texto integral não, versos 1, 6, 8, 9, 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens de Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porém, temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima, nos céus e embaixo na terra. Que confissão dessa mulher, né? Uma mulher que não estava dentro da aliança, uma mulher que não tinha visto, tinha apenas ouvido falar, chegar a uma conclusão dessa. De fato, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amados, então, mas de fato, quem é essa mulher? Onde ela se encaixa na narrativa bíblica? Aonde que nós estamos aqui dentro da história de Israel, na palavra de Deus? Quem era Raabe? Vontade. Bom, Raabe, a gente sabe que pelo próprio texto de Josué 2, Raabe era uma meretriz. Uhum. Ela era do Job. Do Job. É conhecida atualmente do Job. E Raabe, ela tem um papel coadjuvante importantíssimo na conquista de Israel da terra que Deus havia prometido. E a gente percebe que nessas primeiras lições que a gente tem comentado aqui, pelo menos na Rede Farol e na lição, todos eles têm partido do mesmo pressuposto: a conquista da terra prometida. Sim, Josué, o semestre, na semana passada... Começamos por Jetro. Aí depois Josué. Agora, semana passada foi Caleb. Que era aquele que andava com Josué. E agora Raabe. Então a gente percebe que Raabe, ela tem um papel importantíssimo nessa conquista. Não só partindo do pressuposto do qual Israel utilizou da vantagem que Deus... Eu acredito que Deus permitiu com que esse
esse aproximar de Raabe tenha acontecido. Com certeza. E os espiões, através do que a Raabe fez, né, escondeu-os do rei, Aham. do rei de Jericó. Afinal de contas, era impenetrável Jericó. Exato. Então, nesse momento aqui, o povo já atravessou o Jordão. Já atravessou o Jordão. Moisés já fez a passagem. Isso. Josué assume a liderança do povo. O povo já Isso. tinha passado o Jordão. Exato. Então, agora, ali, preparativos para a guerra, para a conquista, Exato. Josué envia 2 espias. Dois. Né? Sim, Entendi. E nesse cenário, por mais que era uma cidade, uma das mais antigas da cidade era Jericó, em termos de civilização, era pequena, mas muito estratégica, em termos comerciais, políticos, enfim. E era muito forte, muito fortificada, a cidade Sim. muito bem protegida, muros largos e altos, segurança era o que tinha de melhor, digamos assim, naquele contexto de tempo. E essa moça, né, essa mulher, ela é encontrada em sua residência em cima desses muros, né, de Jericó. Muros largos que serviam como uma forma de... Quando fala que a cidade é murada, não é igual esse murinho de sua casa, não, com caco de vidro em cima. Ela morava em cima da murada. Sim, carruagens passavam em cima desse muro, casas, era comum encontrar casas, no caso dela também ali, né? Existem alguns contextos históricos, Matheus, que contam, né, que existiam, não sei se é o caso específico de Raabe, né? Mas existia uma questão cultural ali dentro da cidade, que existiam algumas casas, digamos assim, a casa dessas mulheres que tinham esse tipo de vida, ali em cima, que era algo normal, né? E por que em cima do muro? Porque ficava isolada, como se eles quisessem... quem quer fazer marginalizadas, situação, né? exatamente, colocar nessa situação. Entendi. E os espias recorrem ocasionalmente, entre aspas, a esta casa, porque de uma forma estratégica era uma suposição de que não seriam encontrados facilmente ou conseguiriam ter acesso mais discreto a essa cidade. Só que de alguma forma a fofoca ela voa, né? Ela vai de querosene, nem a gasolina é E muito vamos rápido. combinar que esses espias aí, eles não... A escola de espionagem de Israel, o sistema de Hoje, inteligência atualmente, não tá tá melhor, muito... Não, agora tá bom, né? Mas melhores do antigamente, mundo. era só 2 eles conseguiam ser descobertos. Exatamente. E então eles vão para essa casa, né? E ali ela ouve quem eles eram e a Bíblia diz que ela já de forma ali muito rápida demonstrou o seu temor à história, à missão que estavam fazendo. Tanto é que quando saiu a rápida notícia que tinham homens ali e tal, e vieram os soldados, ela escondeu esses soldados, né? Omitiu eles ali, esconderam eles e deram uma rota para os soldados ficarem. Não, ele foi para lá, vai para lá. E guardaram esses homens com vida. E a gente vai ver agora ao longo da aula sobre esse temor, né? O que isso ocasionou tanto para ela quanto a sua família, sua casa. E entendemos que Raabe também ela faz parte ali, ela é citada, né, no Novo Testamento em alguns momentos, dentro de uma genealogia, dentro de um contexto, dentro da própria galeria, né, dos heróis da fé que nós conhecemos em Hebreus capítulo 11. E, assim, parece que a princípio traz uma estranheza, né? Como uma meretriz faz parte da galeria que está ali Abraão, que está ali Moisés e outros homens que deram a vida de uma forma fantástica. Mas existe uma aplicação muito, muito feliz e nós vamos discorrer isso aqui ao longo da aula. Então, para fechar aqui meu pensamento nesse ponto, Raabe era uma meretriz que tinha um temor de Deus. Olha que coisa bem, né? Que contramão. Se pensar, né? Dá uma derrapada na mente. Mas nós vamos compreender que isso é verídico, mediante ao que nós já lemos, né, na introdução e vamos trinchar ao longo dessa aula. Eu quero só fazer menção do texto. Em Hebreus 11, aquela famosa galeria dos heróis da fé, né? Pela fé, pela fé. O autor do livro de Hebreus, no verso 31, ele vai dizer: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Ele diz, ela não foi destruída com os desobedientes. Sabe para mim o que é mais emblemático na história de Raabe? O que eu acho que é assim mais incrível é que Raabe, ela é a manifestação da misericórdia de Deus em meio ao juízo. Total. É a manifestação da misericórdia em meio ao juízo. Por quê? Tem um livro de um
entusiasta do ateísmo, que é Deus ordenou o genocídio, e é um tema sensível que a gente precisa tratar, a gente precisa discorrer sobre ele. Nós vemos sim Deus antigamente punindo os pecados de nações inteiras e utilizando de nações, utilizando de Israel como vara da sua justiça mesmo. Mas em meio ao juízo se manifesta a misericórdia na figura de Raabe, porque da mesma forma que ela havia ouvido, ela mesma testemunha, olha, todos nós ficamos sabendo do que o seu Deus abriu o mar vermelho diante de vós. Nós todos aqui ficamos sabendo do que vocês fizeram a Og e a... Nossa, me fugiu agora. A Og e a Seom, que eram os reis dos amorreus. Então todos haviam ouvido do Deus de Israel, mas só Raabe manifestou fé, só Raabe entendeu que ela poderia buscar refúgio nesse Deus e não ser consumida junto com os desobedientes. É muito lindo quando ela diz lá no verso 11 de Josué 2, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo na terra. Raabe já tinha reconhecido que aquela terra, como nós falamos aqui na lição anterior, aquela terra que ela estava pertencia ao Senhor. E ela sabia que o Senhor entregaria ao seu povo. Né? Em Deuteronômio 20, versículo 16, aqui o texto, é claro, não precisa nem interpretar. Instrui os israelitas, a quem instrui? Deus, né? Sim. Instrui os israelitas a destruir todos os habitantes das terras das nações que o Senhor lhes deu como herança, como os hititas, amorreus, cananeus, perizeus, heveus e jebuseus. O que o Mateus está falando é muito congruente. Se manifesta aqui aquilo que a gente vê em Mateus, em João, nos apóstolos, a graça de Cristo. Sim. Começa a ser manifestado aqui, na vida de uma meretriz. É muito contramão isso. É muito contramão, porque você olhar para a vida de Raabe e encontrar fé em um lugar que você não deveria encontrar, a gente se constrange. Porque em uma casa de bordel tinha fé, mas muitas das vezes dentro da nossa igreja não tem. E a gente às vezes fica escandalizado por algo que deveria ser habitual. Milagres, maravilhas, o aceitar de vidas ali na frente. Então, é muito contramão a história de Raabe e encontrar, a gente vai discorrer isso mais pra frente, a Hebreus mesmo, o texto que você leu, sim, colocar ela na galeria dos heróis e na genealogia de Jesus, que a gente vai discorrer mais pra frente. Isso eu acho impressionante para aqueles que vão dizer que a Bíblia ela é um livro machista, é um livro patriarcal. Não existe nenhum livro da literatura antiga. Nós estamos falando de textos aqui de 2.500 anos atrás. Assim, 2.500 não. 3.500 anos atrás. Josué. Então, assim, nós estamos falando aqui de uma literatura muito antiga. E não existe literatura antiga que dê tanta... Como se diz? Participação. Não é participação, é protagonismo feminino muito, como a Bíblia. Muito. Principalmente naquele cenário. Principalmente naquele cenário. Mulheres daqueles tempos, Cristo, antes de Cristo, tinham uma inferioridade muito escancarada, sim, naquele tempo muito normal, digamos assim. E nós vemos que desde esse tempo Deus também vem dando alguns momentos marcantes na vida dessa ação dessas mulheres. Quando citaram aqui a questão da Raabe, envolvendo com a questão da genealogia, da galeria, né? Parece que a gente encontra assim uma deslealdade de balanço, colocar uma moça que tinha uma prática não tão interessante junto com um homem como Abraão, que é o nosso pai na fé, e outros autores ali. Só que eu lembrei disso. O Lucas não estava aqui, mas o Lucas mencionou esse ponto, e eu me lembrei do que Jesus disse no capítulo 10 de Mateus,
no capítulo 41 e 42, assim. Capítulo 10, verso 41 e 42. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, Mateus, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, Raabe, ela traz o temor de Deus, ela reconhece a missão específica da espionagem na vida destes homens. Ela compreende que esses homens não foram ali para abusar, para aproveitar, eles não foram ali com outras intenções, a não ser a uma missão divina. Ela vê Deus nos homens, ela vê Deus no que ela ouviu, ela vê Deus na missão que iria acontecer nos próximos dias. Ela poderia ir embora da cidade com antecedência. Sim. Já que ela sabia que a cidade seria tomada, então perna para quem te quero. Ela poderia ter outras questões, mas o mais fantástico é o que nós fazemos quando Deus está pronto para agir e nós somos sabedores disso. A Raabe escolhe ficar. Eu acho que o ficar dela foi mais expressivo do que ela poderia imaginar, do que nós poderíamos imaginar. Porque se você sabe, se está havendo um tsunami na sua terra, que vai chegar daqui a 3 dias, a sua intenção é ficar para sobreviver ou sobreviver fugindo daqui? Quando toca o alarme agora aqui em Goiânia, né? Defesa Civil, pá, Tá tocando agora. vai tocar agora nessa capital toda. Qual que é a sua forma de precaver? É obviamente que se é um lugar de risco que você mora, vai pensar em sair, ir para casa de algum amigo, de algum parente, se resguardar, se proteger, até que a maré passe, as coisas se acalmem e você retorne. Mas nesse caso, essa moça esperou ficar por quê? Porque eu vejo um temor tão grande a tal ponto de mudar de estilo de vida. Por quê? Porque quando a caravana passa, meu amigo, essa moça não fica entre as ruínas. O que diz a Bíblia? A Bíblia diz que ela, quando chega ali, o momento da ação de Deus, né? Josué chega com a caravana e Deus começa ali a fazer o que tinha que fazer. Josué manda buscar essa mulher com todo mundo, com tio, com parente, tudo, desce, embora. E ela começa a continuar a peregrinação desse povo. Ela entra no meio da caravana e vai-se embora com a caravana. Então aqui, ela não só reconhece Deus na ação, mas como eu creio na conversão também, Mateus. Com certeza. Porque se uma pessoa está disposta a viver debaixo da lei de Deus, porque quando ela sujeita a aceitar o convite, ou ela vai por conta própria, enfim, para essa caravana, ela aceita o Deus da caravana, ela aceita as leis da caravana, ela aceita o estilo de vida que a caravana leva e, consequentemente, aqui é só uma consolidação daquilo que já havia no seu coração. Exato. É como o Jó disse, eu já só conhecia Deus de ouvir falar, mas agora, com esses sinais, com tudo, os meus olhos contemplam o próprio Deus. Não, com certeza. A própria afirmação dela, agora eu sei que não há Deus, que o Senhor de Israel, ele é Senhor no céu e é Senhor na terra. Ele é Deus. Né? Então, a própria confissão de fé de Raabe testifica da sua conversão. Né? Eu creio nisso. E isso, um ponto que o senhor falou muito interessante, que o senhor falou que ela poderia ter fugido. Ela sabia. Só que ela foi emblemático ela ter ficado. Foi emblemático por quê? Porque ela sabia que aquele Deus que vinha era fogo consumidor, mas ela pensou, eu vou me refugiar nesse Deus. Eu não vou me estabelecer como alguém que foge, ou como alguém que tem medo, ou como alguém que corre. Eu quero me refugiar nesse Deus. Eu só consigo me lembrar do Salmo 2. A gente chega lá no finalzinho, o salmista diz: beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Essa foi Raabe.
o filho, né, que é lógico que esse é um salmo escrito para Davi, mas com perspectiva messiânica. Mas eu não acredito que é errado a gente aplicar isso também a Raabe. Raabe viu isso aqui na prática. Ela viu o filho, né, Deus de Israel, dentro em pouco, iria se irar contra Jericó, ia derramar o seu juízo, e ela escolheu se refugiar nesse Deus, e bem-aventurada ela foi por isso. Mas então, seguindo a história... Pode concluir, pastor. Não, pode falar. Não, é porque seguindo a história, para quem ainda não conhece, a gente parou na parte de que ela refugiou os espias, né? Os espias que Josué havia mandado. Mas e aí, o que aconteceu depois disso? Quando ela refugia os espias, o rei fica sabendo, né? Uhum. E ele manda... E é interessante que o rei sabe que é Raabe. Manda o seu exército, né? Alguns funcionários, ir até Raabe. Então. Foi o famoso X9. A Foquinha chegou lá. Manda ir até Raabe e dizer, olha, nos dê informação e peça que eles vá embora. Aqui a gente começa a ver um temor, inclusive no coração do rei de Jericó. Com certeza. Porque alguém que não quer aquelas pessoas ali, vai lá e manda matar. Agora... Passa o facão. Ele era rei. Ele mandava o exército lá e esquartejava esses espiões. Mas aqui a gente começa a ver... é claro, o medo que Jericó já tinha das histórias que estavam tendo do povo de Israel. Do Deus de Israel. Então, o tempo passa. E eu quero até acompanhar fielmente aqui... aonde Raabe diz o seguinte, então, para os espiões. Olha, vocês vão... eu vou descer vocês pela corda. Aqui fica evidente o que o Closmar falou, que ela morava nas muralhas, e ali tinha como se fosse uma casa ali na muralha. Na muralha, em cima, né? da muralha. Então, eles desciam pela corda, e aí dá uma instrução para os espiões. Versículo 16. Vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Em um outro versículo aqui, é justamente o que Raabe fala para o rei. Ó, rei, eles pela noite eles saíram e eu não consegui mais os encontrar. Envie soldados para que eles vão atrás dos espiões e ali os peguem. Então, essa é a narrativa que se percorre, né, consequentemente do que Raabe fez. Uma coisa que eu acho interessante, Lucas, é que Raabe, ela fala outra coisa pro rei, pros funcionários do rei. Tem um nome pro que ela faz. Ela mente. Ela mentiu. E aí? Porque estava guardado no sótão dela. Exatamente, ela mente pra eles. E ela manda eles pra ir pro outro lado e fala pros espiões, ó, mandei eles ir pra lá, vocês vão pra cá. O que acontece aqui? Algo também que eu acho que a gente precisa ser dito. A palavra de Deus, durante as narrativas principalmente, ela não fica fazendo juízo de valor do que os seus personagens fazem. O autor te entregou a lei. Você já tem a lei. Aquele que tá lendo a narrativa, ele já tem a lei. E ele interprete se o que foi feito foi errado ou não. E o autor bíblico não fica falando toda hora, nisto pecou Raabe, nisto pecou Davi. Muito raramente isso acontece. Isso é o que torna o texto tão fiel, porque se fosse poluído pelo que a pessoa escrevendo... Exato, né? Ele é narrativo, ele é intencional, mas ele é narrativo, ele está descrevendo o que aconteceu. Mas e aí, Mateus? Tá errado isso aí. Tá errado. A palavra, a narrativa bíblica, a palavra a progressão, né, da revelação bíblica que se dá no seu ápice na pessoa de Jesus Cristo, cara, entrar nisso aqui é difícil, porque a gente entra no problema do mal, e a gente entra em questões muito difíceis de se tratar numa lição como essa. Talvez valha um podcast só para falar sobre isso.
mas de uma forma que nós não compreendemos e nós não vamos compreender. Né? Isso a gente não vai, pelo menos nessa terra aqui, nós ainda não vamos compreender. É o famoso mistério de Deus, né? Exato. A soberania divina, ela contempla e ela trabalha com a falha humana, com o pecado humano. A soberania contempla, né? Igual quando o próprio Deus fala a Moisés, né, que vá, fale a Faraó, que deixe meu povo ir. Aí o próprio Deus fala, mas Faraó não vai deixar. Não vai deixar porque eu lhe endureci o coração. Por quê? Deus queria manifestar os seus sinais. Só que aí no final do mesmo texto, lá embaixo, fala que Faraó endureceu o próprio coração. Responsabilidade de Faraó. Ele endureceu o seu próprio coração. Então, a soberania divina, ela contempla de alguma forma que a gente não entende, na sua presciência, Deus tudo sabe, né? E é fato, aconteceu, mas aqui a gente não, quando a gente está ensinando e lendo a palavra de Deus, a gente não pode ficar passando pano também. Ela mentiu. O que ela fez tem nome. Ela tentou dar um jeito humano, né? Quem disse que Deus, que é fiel para entregar a prova, não seria fiel para livrar aqueles espias? Deus enviou até anjo para derrotar exércitos inteiros, né? Então, assim, eu tô gastando um pouquinho de tempo nisso, porque eu acho que é importante a gente falar isso, porque senão o professor, ele começa a tentar arrumar artifícios para desculpar uma coisa. Não, é pecado, tem nome, tá errado, não tá certo. É como se estivesse tentando justificar algo que nem mesmo o escritor justificou. Tá querendo justificar o injustificável. Então, né? assim, o que você tá falando é muito conivente, porque às vezes a gente tenta olhar para as nossas falhas e dizer, olha, pelo bem maior. Eu fiz isso, mas foi por um bem maior, foi para que Deus seja louvado lá na frente. Os fins justificam os meios. Como se a gente soubesse o que vai acontecer lá na frente, pela consequência do pecado ou não. Então, apesar de tudo, também eu tenho certeza, é uma coisa assim muito complicada de se falar, porque e é uma coisa que o Mateus sempre fala, é Deus contemplando a falha humana. E dizendo, olha, mesmo que você tenha errado, com um mecanismo que eu não vos pedi, mas eu vou continuar a minha obra. E isso também não quer dizer que o pecado fique sem consequências. Não, exato, o pecado tem consequências. Exato. A obra de Deus vai continuar apesar de nós, mas o nosso pecado ele tem consequências, né? Com certeza. Deus, ele utiliza pessoas das mais variáveis origens, etnias, crenças, para que todos nele compreendam que tudo é por ele, através dele, para ele. Como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Glória a Deus. O espinho da carne que Paulo tinha, que rogava a Deus, que Deus não atirou, revela que todos nós temos ou devemos ter, mas já temos um espinho na carne. Todos nós temos um tendão de Aquiles que aonde ele é tocado, batido, a gente sente aquele frio na espinha e pensa, opa, eu vou ter que botar a mão no câmbio aqui e engatar uma marcha ré. Porque são coisas que Deus permite nós passarmos. Concernente a pecados, à vida da prática daquela mulher, recordo que Isaías está escrito no capítulo 43, verso 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Eu sempre gosto de dizer que viver é um risco. As coisas sobrenaturais nos colocam em riscos nas coisas naturais. Porque se aqueles homens são pegos ali
na casa dela, você acha que seria sobrar algum tipo de consequência somente para esses dois homens? Pra casa, pra família, pro pai. Hoje nós temos uma lei que diz o quê? Aqui temos um advogado dos maiores do Brasil, tá aí forçando, né? Se eu vejo alguma coisa que tá errado e eu não denuncio aquilo, eu sou convivente com isso, né? Opa, e se descobrirem que eu sabia, mas não interferi para a causa da justiça, eu sou penalizado de acordo com as leis cabíveis naquele mesmo ato negativo contra a lei local. Isso. Então, eu não fui eu que matei, mas eu vi quem matou. Não fui eu que roubei, mas eu vi quem roubou e eu não quero problema, eu vou ficar quieto. Aí, de repente, a juiz diz, você tava lá, né? Na hora você viu, né? E por que você não fez? Não sei o que, eu tava com medo, não. Então, percebe-se que ela correu um risco. Ela creu no sobrenatural e começou a correr riscos naturais. De ser presa, de ser condenada à morte, ela e a sua família. Então, percebe-se que para fazer algumas missões de Deus, Deus sempre nos colocará em momentos estreitos. E tudo isso é para a própria glória de Deus. Porque tudo aquilo que não me custa nada, será que vem de Deus? Será que toda a missão que Deus nos outorga a realizar, né? A gente está aqui dando ênfase a Raabe, mas vamos pegar um pouquinho esses dois espias que sabiam dessa cidade fortificada, que sabiam dos seus riscos e ainda foram ousados em subir na muralha que um dia ela cairia. Então, quer dizer, eles foram também corajosos em tomar esse tipo de risco. Com certeza. Então, Deus sempre nos coloca em xeque para saber sempre o que há dentro do nosso coração. Aqui todo mundo foi provado desse mesmo cenário. Foi provado esses dois homens, foi provado essa mulher, para que possamos compreender, Lucas, que às vezes o Senhor Deus trabalha de maneiras que nós não conseguimos entender a luz clara e objetiva, mas entendemos quando as coisas são concretizadas. É por isso que o Salomão ele sempre nos orienta dizendo que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Porque quantas missões que fizemos para Deus no passado, e alguns projetos pessoais aqui entre vocês, entre nós, que a gente não sabe como começou, que loucura que foi esse começo, que vendaval, que dificuldade, mas que quando chegou lá no êxtase, lá no clímax daquilo que era para viver, você pensa, caramba, era só Deus para fazer uma coisa dessa, não tinha um outro caminho, não tinha faculdade, não tinha influência, não tinha nada. Tem que uma música nem assim hoje, né? Não tem influência, mas é de Deus, não tem isso, mas é de Deus. Mas enfim, a história da Raabe, ela gloria muito ainda a Deus por quem Deus quer utilizar para que a sua missão seja completa. A gente vê na história da Bíblia tudo isso. A gente vê meretriz, a gente vê animal, a gente vê eventos sobrenaturais como o mar, como a nuvem, como a coluna de fogo. A gente vê muitas questões que Deus utiliza no Novo Testamento. O terremoto que quebra as correntes da cadeia, liberta Pedro e mais não sei o quê. Então Deus usa tudo, está a favor de Deus. Exato. E é por isso que eu glorio muito aqui a Deus no que Paulo diz. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis. Porque imagina uma Raabe dessa na nossa igreja no dia de hoje. Como é que nós trataremos ela? Motivo de escândalo. Quer que eu bote uma pimentinha nesse negócio? Já pensou se um dia a Raabe quer aceitar Jesus, aqui ela vem e tal, ela de repente ela trouxe uma oferta, ela trouxe um dízimo, ela trouxe alguma coisa aí, um voto financeiro para entregar na obra. O que nós pensamos? Não pode pegar esse dinheiro, não, porque qual que é a origem dele? Aí de repente Deus pega essa mulher e coloca ela ali naquela caravana, de repente coloca ela nos anais da história. Qual que é o objetivo disso? Ela poderia muito bem, dentro de um contexto, o seu nome não ter sido citado, não ter dado, talvez, como alguém diz por aí, tanta honra a uma mulher que pouco fez, como já ouvi por aí. Né? Por que Deus honrou a uma mulher que pouco fez, algo muito rápido ali, acolheu, acabou a história e você não tem mais o que falar dela? Por que colocar ela nos anais da história? Eu posso responder isso com Por um versículo favor. que eu, particularmente, é muito conflitante. Eu acho que já vai ter que tratar isso em outro podcast. Que é justamente Tiago 2:25. Declara que a prostituta Raabe foi justificada por suas obras quando ela acolheu os espiões de Israel e os ajudou a fugir por um outro caminho. Aqui é muita conversa. Mas, realmente, observando o que o Clausmar falou, quando a gente para pensar, a única coisa que Raabe fez foi isso mesmo.
Só que muito além do que ela fez, eu acredito que a obra que ela fez foi um resultado gerado no coração. E é isso que Deus observa. Porque, particularmente, eu não consigo acreditar que alguém faça coisas boas se não por meio do Espírito. Nem quem não é crente. Nem quem não é crente. Porque tem aquela justificativa, né, Mateus? Que atos de misericórdia é uma sensibilidade que o Espírito percebe. Mesmo aqueles que não são cristãos, aí você pode dizer, mas com pessoas que não são cristãs, às vezes são alheios à palavra de Deus, eles podem fazer boas coisas, eles podem fazer boas obras. E tudo isso vem da graça comum de Deus. A graça comum que emana de Deus e preenche toda a terra. Que é o que faz, é o que limita a maldade humana, o que faz com que nós não sejamos tão maus como nós poderíamos ser. E a gente às vezes simplifica, né? Quando a gente fala assim, pô, mas o que Raabe fez? Ela só escondeu os caras lá, mentiu pros outros e... Raabe ouviu, creu e agiu. Fé e obras, né? Ouviu, creu e agiu. O Lucas citou aqui Tiago, e Tiago tem aquela tensão que ele vai falar das obras, né? Me mostra a sua fé sem obras, que eu te mostrarei minha fé pelas obras. Mas aqui o que nós estamos vendo em Tiago não são aquelas obras, por exemplo, as quais Paulo condena. Porque quando Paulo fala de obras, a grande maioria das suas cartas, ele está falando das obras para justificação, que é o que o judeu cria, por exemplo. Quando Tiago fala de obras, ele fala das obras que acompanham aqueles que creram. Porque pelos frutos conhecereis a árvore. Com certeza. Então, tem um teólogo, Gerhard van Groningen. Ele vai dizer que a palavra de Deus é uma palavra-ação. Quando Deus fala, a palavra dele produz ação. Por isso que ele cria o mundo pela palavra. É por isso que quando ele fala, nós sempre respondemos. E não responder já é uma resposta. Porque quando Deus fala, ou nós respondemos com obediência, ou nós respondemos com rebeldia. Deus falou na terra, Raabe ouviu. E ela respondeu com obediência. Ela creu, né? Então, acredito que o maior legado de Raabe é essa. E quando a gente pensa assim, a gente vai trazer isso para os nossos dias, aí eu penso, quem sou eu nessa história aqui, então? A gente é Raabe. A gente não é o povo de Deus que estava lá. Não, a gente é Raabe. A gente era pecador, perdido, fora da aliança. A gente vai enfrentar a destruição que vem do próprio Deus. Ela prefigura os gentios, né? Que é justamente do tempo em que Jesus vem para redimir. Ela prefigura, Israel representa esse povo. Exato. A grande questão do sacerdócio levítico é porque Deus tem um chamado para o seu povo de serem sacerdotes no mundo, né? Deus tem esse chamado para todo o seu povo, mas o povo só poderia entender isso se eles vissem isso acontecer. E a grande questão do sacerdócio levítico ela é essa. Por isso que hoje nós somos uma nação de sacerdotes, reis e sacerdotes. Raabe, ela já prefigura o plano divino de que a intenção de Deus é que todo ser humano creia, né? E tenha a Ele como seu Senhor e Salvador. Então ela teve uma postura realmente muito, muito, muito bonita. O pastor Josué Campos, ele vai comentar o seguinte na nossa revista. O temor de Raabe, de alguma maneira, o Espírito Santo trabalhou no coração de Raabe, encontrando lugar para o temor a Deus. Desta forma, esta mulher gentílica temeu a Deus e foi salva. Ela creu na destruição iminente da sua cidade e buscou o caminho de sua própria salvação. A fé que salva. Através da fé, cremos em tudo que diz respeito a Deus, seus feitos, sua palavra. Os habitantes de Jericó já estavam com seus corações quebrantados e sabiam que brevemente estariam sob a maldição do Senhor. Com isso, aquela mulher gerou no seu coração uma fé que procurasse salvar a si própria
e a sua família. E ela sabia que não há como fugir de um Deus irado. Não há como pecadores escaparem de um Deus irado, a menos que se refugiem no Filho, né? Que é aquele que satisfez a ira de Deus, sua sede de justiça, né? Maravilha. E quando nós olhamos para essa história, né, o pós, como agora há pouco mencionei que Salomão diz isso, né, que finais, né, o final ele é mais interessante do que o princípio, mas melhor é o final do que o começo. Como diz um pastor Márcio Valadão, é como termina que se conta. Quando nós damos continuidade aos poucos relatos que temos sobre Raabe, nós vemos que ela adentra dentro da genealogia de Cristo quando ela se casa. Olha só, ela junta essa caravana, ela se casa com um homem chamado Salmão, israelita. Esse Salmão, eles tiveram depois um filho chamado Boaz. Aí começa. É o Boaz que você está pensando. E depois começa, chegamos em Jessé, de Jessé Davi, e a coisa vai embalando. Então percebe como termina, né, o propósito de Deus, por onde ela transpassa, e as coisas elas vão afunilando tudo em um projeto muito magnífico. Eu louvo a Deus porque nós temos muitas adventos sociais, políticos, econômicos, e todas as vezes eu sempre me pergunto, ó, Deus, para qual direção agora essa fase nós estamos caminhando que o Senhor quer nos levar? Porque às vezes, Mateus, somos necessários levar ao extremo em alguns cenários para que Deus possa nos provar, não que Ele precise disso, mas que nós tenhamos o conhecimento de que a forma que Deus trabalha, nenhuma teologia será capaz suficiente de trazer tudo à tona de uma forma clara. Com certeza. Porque senão nunca haverá mistérios a serem revelados por Deus. E Deus será muito maior do que nós, porque se nós sabemos tudo que Deus faz, então nós somos maiores que o próprio Deus. Exato. Então, que tamanho é Deus? Deus é do tamanho a qual Ele permite se revelar ao homem. Não é nós que descobrimos a Deus e os seus propósitos, é Deus que revela. Ele e se aí revela. Ele tem o seu padrão de revelar. Ele revela a porcentagem para cada um conforme ele quer. Ele tem o seu padrão de juízo. Ele tem tudo isso na sua soberania, no seu sublime ato. Então, Raabe é um grande exemplo de que não há justificativa alguma de que nós temos que ter um tipo de padrão específico, a não ser um coração voltado para Deus. Então, quando nós entendemos o fim que leva Raabe, a sua história, como ela começa e como ela termina, né? Ela é uma mulher que está ali agora na meretriz, em cima de um muro, num lugar mais frio, um lugar assim mais perigoso, tal, e de repente é jogada dentro do contexto da linhagem do próprio Cristo, o Messias, que seria revelado carnalmente. Então essas coisas que Deus faz ou fez com Raabe revela que para Deus um coração disponível Deus arranca aonde ele estiver. No alto, no baixo, em cima da terra, debaixo da terra. Aonde estiver, numa tribo, na zona rural, numa aldeia, na capital, em outro país, não interessa. A Bíblia diz que... Davi diz isso, olha, eu sou velho, mas já fui moço. E eu nunca vi um justo desamparado. Paulo em Romanos diz, capítulo 1, eu acho que é o verso 16, né? Que diz que o justo viverá pela fé. Eu me recordo de uma vez, tem um filme chamado Fazendeiro, de um pastor missionário, foi para a África. E uma fome, aquela coisa bem difícil, Lucas, bem complicada, aquela coisa toda. Era um homem norte-americano, branco, né? Então, ele no meio ali dos africanos, ele era alguém muito destacável, a sua fisionomia e tudo. Sofreu rejeições, dificuldades, até se enturmar. Só que aí ele viu que a fome era grande e começou a ter um projeto. Vamos plantar batatas. E ao plantar batatas, todo mundo dizia que ia dar errado. Todo mundo dizia que não tinha como. A terra não era boa, não tinha água, era isso, era aquilo. Ele disse, olha, vamos cavar o chão, vamos plantar e vamos esperar. E ele fez isso. E aí, e é fatos reais, e chegou o tempo da colheita. E de repente, quando chega o tempo da colheita, ele chama todo mundo. Fazendeiros vizinhos, todo mundo foi lá, curiosamente foi olhar. E a terra deu batatas. Ninguém poderia compreender, porque não chovia, não aconteceu nada natural para que aquilo fosse concretizado. Na Bolívia,
eu estava com um senhor, pastor, um grande amigo que Deus me deu, mora na Paraíba hoje. Ele foi dirigir uma base missionária por alguns anos, a qual eu participei, e ele tinha apenas 30% do seu pulmão em funcionamento. Um desvio de coluna muito grave no seu tórax. Os seus órgãos ficavam comprometidos. E ele tinha graves problemas de saúde e ele estava vivendo em uma cidade de quase 3 mil metros de altitude. Exato, altitude, ar rarefeito. E eu dizia, meu pastor, tu é louco demais. E ele disse, eu sou demais por Jesus, não tem preço. E quando nós olhamos esse tipo de cenário, houve um dia que me marcou muito. Eu fui visitá-lo, era um dia que não tinha aula, mas fui para a base. E ele queria muito plantar tomates, para que a base pudesse ter algum tipo de ação, de autossustentável, para poder contribuir na despesa da base. E queria cavar um poço para dar água. E divisa com a base, no muro do vizinho, dentro do vizinho, a uns 4 metros, esse vizinho gastou na época, creio que quase $20 mil com maquinário para cavar poço. Cavou 20 metros, não achou. Cavou 40 metros, não achou. Cavou 50 metros, 60 metros, não achou. O vizinho desistiu. Ele aplicou $20 mil. E esse meu pastor disse, eu quero plantar tomate e Deus vai abençoar. E ele, com toda dificuldade possível, era um risco natural. Olha só, quando você vai cumprir algo sobrenatural, você corre riscos naturais. Qual que era o risco? Dar um infarto, morrer, rarefeito, saúde, muito... Ele começou a cavar um poço com um rapaz. Na pá. A máquina era o braço. Ele era um senhor magro e começou. Aí ele parou, deu uma pausa, eu fui para casa dele, passou uns 2 dias, 3 dias, o outro, mais fortezinho, jovenzinho, cavando. E um dia, nessa semana, o jovenzinho foi na casa dele e bateu assim, dentro da base, no alojamento, bateu na porta dele. Pastor Berg! Era um boliviano. Dale, dale, dale. Aí o pastor Berg abriu a porta. Quando ele abriu a porta para atender o irmão todo sujo, ele tava com um balde de água bem sujo e disse, você não queria água, pastor? Então toma. E jogou um banho de água gelada nele. E era água da onde? Do poço. O poço foi cavado, com 2,5 metros deu água. E foi plantado tomate. Então, quando Deus usa as coisas mais loucas, Mateus, Deus não escolhe se você tem saúde ou não, se você é rico, pobre, alto, magro, gordo. Enfim, não interessa de onde é a sua origem. O desígnio de Deus pertence a Ele. Então, nós não temos nenhum tipo de régua. Nós buscamos, sim, ter alguém uma vida santa, lavada, remida no sangue de Jesus. Essa é a régua do padrão de santidade, de moralidade. Mas do que se tange a questões de habilidade e talento, tudo vem dele. Pensa comigo, é Deus que dá o talento. E o talento seu exercido volta para Deus. Então, o que é seu aí? Ele, por ele, para ele. Não é nada. Eu gosto da Adélia Prado, em um dos seus poemas, ela diz que Deus, ele insiste em caixeiros viajantes. O caixeiro viajante, ele é aquele que vai de porta em porta, levando algo que não é dele, né? A gente vai oferecendo uma palavra que não é nossa, a gente oferece um Jesus que é nosso, mas a palavra não é nossa, a palavra é dele, nós somos arautos do rei. Caminhando para nossa... Você quer fazer mais um comentário? É que eu só tinha feito algumas anotações aqui que eu achei muito interessante. Sim. Justamente sobre tudo que a gente conversou aqui. E são em 3 pontos. Deus levanta pessoas improváveis para realizar grandes propósitos. Uhum. A fé não depende do passado, mas da confiança de Deus no futuro. E o terceiro é o que mais me comove. O testemunho de quem não há história. O testemunho de que não há história irreversível para a graça. Isso aqui é escandaloso, porque isso aqui é olhar para a cruz e dizer, é eu no lugar de Raabe e Cristo mesmo assim me amando. Uhum. Mas a minha postura de como eu vou agir na forma como eu recebo essa mensagem da cruz é que vai determinar. Raabe talvez não encontrou Jesus, mas ele encontrou a multiforma da graça de Deus na vida dela. E tem a última questão, que é justamente que eu ouvi uma analogia sobre Raabe quando ela coloca a corda. Ela coloca a corda, os espiões descem. Perdão. Era outra coisa. É que ela coloca a corda na janela, os espiões descem. Eu achei um comentário que eu achei muito interessante. É aqui que liga o fio da graça de Cristo com o pecado, aonde o fio
apaga o pecado e apresenta a graça. Quando eu vi esse comentário, eu falei, é nós. É nós tentando todos os dias mudar as nossas convicções, os nossos jeitos, as nossas vontades, aquilo que a gente faz. Maravilhoso. Maravilhoso. E isso é escandaloso. A graça se manifesta mesmo nós sendo pecadores. E finalizo nesse seu ponto, não deixando de citar também, algo simples, mas que traz toda uma aplicação expressiva, é que ela identifica a sua casa, né, com um sinal pendurado na sua janela. Quando chega ali o povo de Deus e eles precisam saber quem onde é a casa dela, para que ela não seja alvo também de alguma situação que traga o desacordo que eles tiveram. Então, essa sinalização que ela coloca ali na janela da sua casa, digamos assim, é o que vai nos separar do nosso fim trágico. Uma vez que Deus nos alcança, uma marca tem que ser estabelecida. Exato. Alguém bate o olho e diz, ali tem Deus, ali tem um propósito, ali tem uma promessa. Que nós possamos todos os dias expor essa marca que Deus colocou sobre nós. Caminhando para a nossa conclusão, sim. Tem uma única pergunta, mas eu vou deixar assim aberto. Peraí, eu tô aqui para perguntar, vocês estão aqui para responder. Não, é que eu veio uma pergunta aqui agora, a pergunta é a seguinte, eu vou deixar assim aberto, os professores vão estudar e vão levar para nós. Rabi não morava no muro? Os muros foram destruídos? E aí? Como é que fica isso? Então, deixa aberto e... Não, maravilha, terminou super bem agora. Quer voltar? Meus amados, então, caminhando para a nossa conclusão, a história de Raabe, ela nos ensina, e como foi bem dito aqui pelo pastor Cleosmar, ela deixou um sinal na janela, que era um fio escarlate. Perfeito. Fio vermelho. E esse fio vermelho, ele começou a ser tecido no Éden. Quando homem e mulher pecaram, foi necessário que o próprio Deus fizesse para eles roupas de couro animal. Sangue foi derramado no Éden. E de lá para cá, sangue tem sido a moeda espiritual. Nós vimos que no deserto foi o sangue do cordeiro passado nos umbrais das portas que salvou os primogênitos. Nós vemos que com Raabe foi o fio escarlate amarrado na janela que salvou aquela casa. E esse fio ele estica até o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Foi erguido no madeiro, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto. Deus levantou Cristo no madeiro para que todos aqueles pecadores, como nós mesmos, como Raabe, pudessem olhar para esse Cristo pendurado no madeiro e encontrar nele refúgio, graça, perdão, misericórdia. Entre um e outro, Deus tem chamado toda sorte de pecadores para fazer parte dessa história, né? Nós vemos Raabe, que começa a história como uma prostituta, mas que termina a história como a bisavó do rei Davi. Isso é fantástico, porque se isso não te anima, meu amigo, deveria. Deus vem chamando na história toda sorte de pecadores, todo tipo de gente de todos os países, gentios, e ele vem formando para si um povo multicolorido. E nós temos a oportunidade de nos refugiar, beijar o Filho, sermos benditos por nos refugiar nele e fazer parte também desse povo, dessa igreja multicolorida, multiforme, que ele tem chamado para si. Meus amados, nós ficamos por aqui. E como sempre, eu vou te pedir, que a gente já agradece pedindo. O pastor Ebner fala que crente agradece pedindo. Eu já vou agradecer aqui a sua companhia que ficou com a gente durante todo esse tempo. Espero que esse podcast tenha sido bênção para a sua vida. Espero que possa ter enriquecido de alguma forma seus conhecimentos. E já quero pedir também que você compartilhe esse canal que está começando agora, né? E você confira também o nosso canal de cortes, tá? Tá rolando um canal de cortes também, que tem cortes menores. Às vezes você quer enviar para algum amigo um trecho específico, corre lá que vai estar tudo lá. Se não tiver, você pode cobrar o pastor Cleosmar, que é ele que tá fazendo os cortes pra gente. Meu Deus do céu. Já explanei também. Mas
Queria te agradecer, meu amigo. Muito obrigado pela sua companhia. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, assine o sininho, né? Dá uma apertada lá no sininho para você ficar sabendo quando tiver vídeo novo. E nós vamos ficar por aqui. Mas que a graça de Deus permaneça com cada um de nós, né? Não somente hoje, todos os dias das nossas vidas. Sim. E semana que vem tem vídeo novo. Fiquem com Deus, meu muito obrigado e até logo.